13, 14. Diz a palavra de Deus: se eu fechar os céus, de maneira que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra de vocês, ou se eu mandar a doença entre o meu povo, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, vírgula, então, vírgula, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei vocês. É isso que está escrito aí? Não é, né? Mas é isso que o texto quer dizer. Amados, nesses últimos 3 domingos nós temos falado sobre uma terra adoecida, uma terra doente. E nós temos no versículo de número 13 o panorama, o cenário, o laudo médico sobre a enfermidade dessa gente. E o primeiro ponto desse laudo médico é a ausência da chuva. Você pode repetir comigo? A ausência da chuva. Esse é o primeiro ponto. A ausência da chuva. E nós todos sabemos, e nós estamos atravessando por a grande crise hídrica, que é a ausência da chuva, os reservatórios, né, sendo esvaziados, a população alarmada, porque não tem chuva. O preço dos alimentos sendo elevado e muitas outras consequências por ocasião da ausência da chuva. E aí eu pergunto para você, é possível alterar a natureza? É possível criar chuva? Alguém pode me dizer, pastor, já é possível. Já é possível, mas até agora ninguém fez isso. É possível, mas até agora ninguém alterou a natureza ou interviu na natureza para que chovesse. Nós, aqui em Botucatu, graças a Deus, nós estamos sendo abençoados porque tem chovido por esses dias. E graças a Deus por isso. Mas em outros lugares do nosso país, não chove há muitos anos. E qual é a consequência da ausência de chuva? Seca. E a seca gera morte. A seca gera mudança. Eu gostaria que você gravasse bastante isso e, quiçá, escrevesse aí no seu caderno, no canto da sua Bíblia, no rodapé da sua Bíblia. Seca gera morte, seca gera mudança. E muitas pessoas mudaram, transformaram a própria vida por causa da ausência da chuva. Segundo ponto, gafanhotos que devoram a lavoura. A situação não está tão ruim quanto a ausência da chuva, mas também não está boa. Por quê? Porque tem chuva, e a chuva traz lavoura. Mas quando a lavoura está de pé, o que acontece? Os gafanhotos vêm e devoram a lavoura. O que isso quer dizer? Tem vida, tem lavoura, tem chuva, mas eles não conseguem desfrutar do trabalho das suas mãos. E vai acompanhando a introdução da mensagem e comece a, quem sabe, se identificar com uma essas doenças que nós estamos falando aqui, ou elementos dessa enfermidade dessa gente que nós estamos acompanhando. O terceiro ponto é que tem chuva, não tem gafanhoto, então tem lavoura, mas não tem saúde para colher a lavoura.
esses 3 pontos devem ser gravados no nosso coração. E com certeza alguns de nós se identificam com esses 3 elementos dessa enfermidade dessa gente. Ausência de chuva, presença de gafanhotos e ausência de saúde. Você trabalha, você se esforça, tem lavoura, mas você não tem prazer naquilo que você faz. Você não desfruta daquilo que Deus permitiu que chegasse até as suas mãos. E todos esses elementos se juntam em um para nos mostrar um cenário de uma terra adoecida. E aí nós fomos olhando, e eu disse isso à medida que nós fomos compartilhando esses domingos, que Deus, sempre que Ele mostra uma enfermidade, Deus traz consigo, ou Deus aponta a cura. Vamos falar para a gente tentar gravar isso? Repete comigo assim, ó. Sempre que Deus mostra a enfermidade, Deus também mostra a cura. Então, eu venho de um meio, né? Eu andei por anos no meio de algumas igrejas, que os pregadores diziam assim, olha, se você não se converter, Deus vai te matar. Ou você obedece, ou Deus vai tocar naquilo que você mais ama. Ou você entra no caminho, ou você vai ver o que acontece com você. Quantas pessoas já ouviram isso? Muita gente já ouviu. Mentira, tá? É a mais pura mentira. Pronto. Tá falado. Sabe por quê, querido? Porque Deus, assim como nós vimos um pedaço do filme e vimos ontem, Deus nos dá a oportunidade de decidir o nosso futuro. O que nós precisamos olhar é que, diante de toda decisão, existe uma consequência da nossa decisão. Sim ou não? A gente precisa aprender isso. E aí Deus ele traz a cura. E a cura está onde? A cura está no versículo 14. Vamos olhar de novo para o versículo 14? A doença está no versículo 13. A cura está no versículo 14. Você vai para o médico e diz assim, você está assim, 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 assim. Pronto, doutor, só isso? Não, agora eu vou te mostrar o caminho da cura. A cura está no versículo 14. E a primeira porção da cura é essa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí eu compartilhei com vocês falando de que nós precisamos saber quem nós somos. Quem sabe que não vive em dependência da opinião de outras pessoas. Isso é importante. Por que eu estou vestido de camisa... Eu não sei se ela é branca de listra vermelha ou é vermelha de listra branca. Mas por que eu estou usando essa camisa? Para agradar vocês? Para dizer, olha que camisa feia. Eu gosto dessa camisa, me faz bem. Não é contrária àquilo que a vontade de Deus me fala. Na Bíblia não está escrito, não usareis camisa vermelha de listras brancas, sob pena de maldição. Não está escrito. Mas eu uso porque me faz bem. E eu sei quem eu sou. A partir do momento que você reconhece quem você não vive em razão de agradar as outras pessoas. Meu irmão, e por incrível que pareça, mais do que nunca eu tenho descoberto isso esse ano. Parece que quando eu redescobri isso, estava escondido diante dos meus olhos por 35 anos de vida, parece. Quando eu redescobri isso, eu mudei meu comportamento em relação a algumas coisas e as minhas atitudes em relação a algumas coisas. Porque eu não preciso falar o que você quer ouvir. Eu preciso falar aquilo que é a vontade de Deus que você precisa ouvir. Eu não preciso ficar tirando selfie. E a palavra selfie significa eu, né? Vocês sabiam disso? A palavra selfie significa eu. Eu não preciso ficar tirando selfie, mudando minha foto do perfil a cada 5 minutos.
para alguém entrar lá e curtir. Porque eu sei quem eu sou. Independente se você, né, independente da sua opinião em relação a mim, eu sei quem eu sou. E isso, se todos nós redescobríssemos quem nós somos, muitos de nós que estão aqui não viveriam da maneira como estão vivendo. Chorando pelos cantos, vivendo uma vida escravizada, debaixo da escravidão de outras pessoas. E não viveriam escravas de si mesmas, porque elas sabem quem elas são. Fica claro para vocês isso? Os irmãos que ouviram essa mensagem no domingo que eu preguei, ficou claro isso para vocês? Você precisa saber quem você é. A moça que sabe quem ela pode perder o namorado, pode chorar, mas ela jamais vai pensar em tirar a vida. Jamais ela vai pensar que não vai encontrar o candango pela vida. Deixa esse candango que vai embora. Deus tem coisa melhor para você. Não vou falar o contrário, porque chamar a irmã de candanga não é bonito não, né? E aí você não vai ser escravo do seu namorado, da sua namorada. Você vai olhar para sua esposa e vai dizer assim, olha, você é a melhor mulher que Deus poderia me dar. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Mesmo que você seja uma pessoa super maravilhosa. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Por quê? Você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você decide fazer quem está do seu lado feliz. E aí você vai ver com a sua cosmovisão. Palavra difícil, né? É a visão do mundo. Pronto, resumindo. A cosmovisão é a sua visão do mundo. E olha que interessante. A sua visão do mundo determina quem você é. A sua visão em relação às outras pessoas decide quem você é. Deixa eu dar um exemplo. Vem cá, o Adriano, o Marcos, os três mosquiteiros. Vem cá, corre aqui. Vai que eu tenho que servir ceia ainda. Vamos lá. Podia ter falado 3 patetas, ia ficar feio, né? 6 mosquiteiros. Vem cá. Faz uma rodinha aqui, ó. Faz uma rodinha. Isso, faz uma rodinha. Aí vamos dizer que o Luciano tá olhando, os 3 conversando. Dá uma olhadinha pro Luciano assim, ó. Dá uma olhadinha pro Luciano para trás ali, ó. Aí o Luciano, obrigado, 3 mosquiteiros. Deus abençoe vocês. Aí o Luciano olha e ele não sabe quem ele é. Ele não reconhece, não entendeu quem ele é em Deus. Quem ele é em Cristo Jesus. Ele não entendeu isso ainda. Aí o Luciano, todo machucado, todo doente por dentro, a alma adoecida, olha para os 3 e fala, tá falando de mim. Só pode, tá vendo? Até olharam para mim. Deve ser minha camisa. Eles não gostam de camisa preta. Não, deve ser a minha barba. Eles estão falando da minha barba. Sabe o que é isso? Atitude de gente doente. É atitude de gente doente. Que olha e acha que todo mundo está falando dela. Ou ela tem uma baixa autoestima, porque todo mundo fala mal dela. Ou ela tem uma super, mega, ultra, HD, super autoestima. Porque todo mundo acha ela maravilhosa. Poxa, minha camisa preta é um preto ônix. Isso aí eu achei não sei de onde. Mas ó, é a melhor camisa. Sou top. Gente doente. E eu acredito que é dever da igreja, dever dos pastores, da liderança, ensinar isso. Quando você sabe quem você é, você não vive pela cabeça dos outros. E eu queria pedir para você olhar para alguém que está perto de você, se você se sentir à vontade, é claro, para fazer isso. Você dizer assim, ó, você já descobriu quem você é? Isso é importante. Saber quem você é. E quando, ó, sabe que eu entendo? Gente, quando eu vou preparar uma mensagem, eu estava explicando isso para a Isabela esses dias. Falei, filha, quando o papai vai preparar uma mensagem, o papai não prepara uma mensagem simplesmente porque ela é bonita, simplesmente porque eu quero. Primeiro, eu espero que Deus fale comigo, fale no meu coração. E sabe o que eu estou entendendo? Por que Deus quer que eu fale sobre isso no começo do ano?
Porque Deus quer curar a nossa vida. Que Deus quer te curar. Que Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a tua saúde emocional, a tua saúde física. Deus não quer que você passe o ano de 2015 da mesmíssima forma que você passou o ano de 2014. Quem sabe todos os anos da sua vida desde o dia que você nasceu. Escravo de outras pessoas. Sem saber quem você é. Escravo da opinião de outros. É simplesmente assim, olha. Eu sei quem eu sou. Só que saber quem você é vai te levar para o segundo passo que nós falamos domingo passado. Humildade, oração e busca. E aí, não é porque você sabe quem você é que você tem que vomitar o seu lixo na vida dos outros. Você sabe quem está falando? Eu falo assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Estou nem aí para você. Quem você é. Porque eu sei quem eu sou. Você percebe isso? Então, quem sabe quem você é, não tem um sentimento de orgulho. Porque saber quem você é vai te fazer entender também que você depende de Deus. E a dependência de Deus vai te levar à humildade. A humildade está conectada, vou usar uma expressão, atual, está linkada. Não é assim que a gente escuta? Veja o link lá. A humildade está linkada à dependência. Aí o filho que está ficando homem, ou acha que está, não paga as contas, não sabe nada da vida, fizer 18 anos, sai de casa, vai, para ver o que é bom. O senhor não manda em mim, não é assim? Eu que mando. Manda nada, quando você estiver aqui, quem manda sou eu. Quando você comer aqui, quem manda é Moá. Não é? Por quê? É a independência. E aí eu falei domingo passado que o maior pecado de Adão... Quem estava aqui domingo passado? Qual foi o maior pecado de Adão? Lembram-se? Quem lembra? Fala, Lu. Querer ser independente de Deus. O maior pecado de Adão não foi a desobediência. O maior pecado de Adão foi a independência. Quando Satanás aparece lá no Éden e diz para ele assim, olha, sabe por que Deus não quer que vocês se alimentem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque quando vocês comerem, vocês vão se tornar semelhantes a Ele. E se eu sou igual a Deus, meu irmão, para que eu vou querer depender dEle? Não vou querer depender. E aí, nós estamos acompanhando o caminho da cura. E hoje, nós chegamos ao final dessa série de mensagens falando o seguinte, anote aí o tema da mensagem. Não sei se está gravando ainda, Fer, em MP3? Tá? O Fernando está gravando em MP3 as mensagens dos domingos à noite. Se você quiser depois, procure ele, procure o Rafa, tá? Que fica lá na mesa de som, e ele dá um jeitinho de mandar para você. Né? Beleza? Legal. Então, anote aí. O tema de hoje é o último passo para virar a chave. Sugestivo ou não? O último passo para virar a chave. E à medida que nós fomos compartilhando, eu vou explicar qual é o momento que nós vamos virar essa chave aí. Combinado? Então vamos lá. Então a última parte é, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira parte. Segunda parte, se humilhar, orar e me buscar. Essa é a segunda parte. Agora vem a terceira parte da cura. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terceira parte, anote aí, é converter-se e voltar-se para Deus. Quando nós falamos de converter, a palavra conversão está conectada, eu poderia dizer que é semi-sinônima, é quase um sinônimo de arrepender-se. E a palavra arrepender-se vem de uma palavra grega, metanoia. Fala comigo aí, metanoia. Metanoia, pastor. Metanoia. Fácil, né? A palavra metanoia, ela significa mudança de mente. É o que significa a palavra metanoia. Metanoia é mudança de mente. É isso que significa a palavra metanoia. Metanoia é mudança de mente. Eu não vou dar um 360, porque se eu der um 360, eu vou voltar para o mesmo lugar de onde eu saí. A metanoia nos vai fazer um giro de 180 graus.
é ir para o outro lado. E quando a gente fala de mudança de mente, fala também de mudança de direção. Por que você está aí hoje? Pergunto para quem está ao teu lado, por que você veio no culto hoje? Porque você quis. Não é assim? É a sua razão que te faz estar aqui hoje. É o seu raciocínio, é a sua inteligência. É a sua razão que faz com que você esteja hoje aqui. Por que você cantou? Pela sua razão. Então, a razão não está desconectada da fé. Pelo contrário, elas andam juntas. Só que vai ter momentos que você vai ter que abrir mão da razão para ficar com a fé. Porque tem momentos que não dá para entender tudo. E quando você não entende tudo, você simplesmente confia. Isso é fé. Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu não sei, eu espero. E eu vou pregar uma mensagem como essa daqui a alguns dias, falando que a Bíblia é o livro da espera. Espera está conectada à esperança. Então, queridos, quando nós falamos disso, da mudança, a metanoia é uma mudança de direção na vida. Quando Deus espera que nós nos convertamos, Deus está esperando que nós mudemos de vida. Mudemos direção da nossa vida. Mudamos a nossa mente, a nossa razão, o caminho que nós estamos caminhando. Nós estamos trilhando. E aí Deus está dizendo, gente, olha, eu quero curar vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero virar a chave da vida de vocês. Mas para isso, vocês precisam saber quem vocês são. Vocês precisam se humilhar. Vocês precisam orar. Vocês precisam me desejar. Vocês precisam me buscar. Vocês precisam me querer. E com isso, vocês vão se converter. Vocês vão mudar a direção da vida de vocês. Eu não posso mudar a sua vida, Jadson. É você que tem que mudar ela. A chave está na sua mão. A metanoia não está nas mãos dos líderes da igreja. E nem na vida do seu esposo, da sua esposa. Está na sua mão. A mudança de vida, eu disse isso aos homens. Não, eu disse isso ontem em algum lugar. Falei que, foi na reunião de homens. Que Deus, todos os dias, nos dá uma página em branco. Todos os dias, Deus nos dá uma página em branco e nos convida a escrever a nossa história com Ele. Todos os dias. Então, a nossa mudança de mente, a nossa mudança de cosmovisão, de enxergarmos a vida, vai trazer cura para a nossa vida. Vai trazer cura para nós. Se eu olhar para a minha vida e dizer, tá bom essa vida miserável que eu estou vivendo, escravo dos vícios, todo o dinheiro que eu ganho eu gasto com a bebida, gasto com o cigarro, gasto com a droga, gasto com a prostituição. Tudo que eu ganho, eu gasto com nada que edifica, nada que agrega. Olho para mim, não tenho nada. Se eu olhar para a minha vida e achar que está bom, minha vida vai ser assim. Agora, se eu olhar para a minha vida e dizer assim, não está bom, eu preciso me converter. Eu preciso mudar de direção à minha vida. Eu preciso mudar o meu rumo. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha forma de enxergar a minha família. Preciso mudar a minha maneira de enxergar os meus filhos. Preciso mudar a minha maneira de enxergar a vida. Aí então, queridos, Deus vai virar a chave. E quando Ele virar a chave, nós vamos ver o melhor de Deus para essa terra. Nós precisamos entender isso. Quando nós mudamos de direção, nós assumimos o controle das ações da nossa vida. Nós mudamos e nós temos o controle das ações nas nossas mãos. Queridos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele não domina a mente de alguém ao ponto de ela ficar descontrolada. O Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso são outros espíritos. Mas o Espírito de Deus não faz. Então, quem está sob o controle do Espírito de Deus, ele tem controle sobre as suas ações. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para onde vai. A pessoa não fica descontrolada. Eu pulei de cima do prédio que eu estava cheio de Espírito Santo. Não é Espírito Santo, não. É outro espírito. É o espírito da morte que fez você pular de cima do prédio. Se desse para entrevistar ele depois, né? É o espírito da morte, não é o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender isso. E às vezes nós, escute com muita atenção isso. Pode ser que aqui entre nós existam pessoas que estejam perdendo o controle das suas ações. Porque não é Deus que está controlando a sua vida. Não é o Espírito Santo que está controlando as suas ações.
Ah, pastor, eu não queria fazer, mas fiz. Quem é que está controlando a sua vida? Quem controla as coisas do seu casamento? Ô, pastor, quando eu vi, já tinha dado um tiro na veia. Agora você vai para a cadeia, camarada. Não tem jeito. Quem é que controla a sua vida? E aí, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Deus, nós passamos a controlar as nossas ações. Então, desculpa, tá? Mas não tem desculpa para as nossas atitudes erradas. Não tem. Você fez, né, como diz o latim, filo porque quilo. Fiz porque quis. Então não tem desculpa. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que o converter-se e o arrepender-se andam juntos. E aí eu queria deixar bem claro para vocês a diferença entre remorso e arrependimento. Porque nesses anos que eu sou pastor, eu estou cansado de ver gente tendo remorso. Né? O indivíduo, o ser humano, a pessoa, ele erra, aí ele vem, pastor, eu não queria ter errado. Eu fiz isso, aí você vai, ora, ajuda, põe de pé, passa óleo nas feridas, arranca os carrapatos, dá uma penteada no pelo, dá uma ovelhinha bonitinha. Aí daqui a pouquinho o camarada, pá! De novo. Aí, o que é isso? É remorso. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso é um sentimento de tristeza por aquilo que você pode perder. Puxa, pastor, traí a minha esposa. E agora eu vou perder tudo que eu construí ao longo dos anos. Vou perder a casa, vou perder o carro, vou perder a moto. É só isso que ele pensa. Vou perder tudo que eu construí ao longo dos anos. Vou perder a minha esposa. Quem que vai cozinhar para mim? Quem que vai passar meu uniforme da fábrica? Quem que vai limpar o meu banheiro? Quem vai cortar os pelos da minha orelha? O cara está velho, né? Às vezes isso é um remorso, porque ele olha para aquilo que ele está perdendo. E a linha entre o arrependimento e o remorso é muito estreita, irmãos. O remorso, o camarada, ele erra, né? Ou a camarada, ele erra e daqui a pouquinho ele volta ao erro. O arrependimento é diferente. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza segundo Deus. O remorso gera morte. O arrependimento gera vida. Ô fulano, tô arrependido de ter feito isso com você. Daqui a pouquinho ele faz de novo. Não é arrependimento, é remorso. O arrependimento é um sentimento no coração que você agrega para você, que você diz, nunca mais isso aqui vai dominar a minha vida. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso aqui não vai ser maior do que Deus, como nós cantamos hoje aqui. Amém? Não pode ser maior. Se você puder, né, diga para alguém que está perto de você, isso aí não pode ser maior do que você. O arrependimento, enquanto o remorso ele é superficial, diga comigo assim, o remorso é superficial. O arrependimento é profundo. Remorso e arrependimento. Com certeza, quando você encontrar alguém assim, você vai começar a identificar se ela está com remorso ou se realmente ela está arrependida. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, que o afastamento gera morte. Quando Deus diz, olha, vocês devem me buscar, você busca alguém que está perto? Busca alguém que está perto? Não busca. Você só vai buscar alguém que está longe. E se Deus está dizendo que essa gente tinha que buscar a Deus, é porque eles estavam afastados de Deus. Então escreva aí no seu caderno, escreva aí na sua Bíblia, anote aí no seu smartphone, ou seja, onde for você vai marcar, que o afastamento de Deus gera a morte. À medida que você se afasta de Deus, irmãos, isso aí é tão imperceptível. E eu estava pensando nisso essa semana, quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Alguém está vendo o ar? Alguém está vendo o ar? Mas ele está aqui, não está? Ele está aqui. Às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais fraco. Às vezes parado, mas ele está aqui. Deus é assim também. O Espírito Santo também é assim. Às vezes ele está um pouco mais forte, né? O movimento é maior, às vezes o movimento é menor, e às vezes parece que ele não está, mas ele está.
A gente está nessa época de carnaval, muita gente vai para a praia. Já aconteceu com alguém aqui de começar a brincar na beirada da praia e que vai ver está lá no meio? Com quem já aconteceu isso? Deixa eu ver. Isso, levanta a mão aí para dar uma... Pode ser que tenha mais alguém que não levantou a mão. Mas você percebeu que você não percebe? Você vai brincando, não vai? Vai brincando, 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 brincando. A água vai te levando, levando, levando. E a hora que você vê, você está longe de onde você estava. Vamos aplicar isso para a nossa vida cotidiana, nossa vida com Deus? Às vezes, nós começamos brincando com as coisas do Senhor. Às vezes, nós não valorizamos a vida de Deus em nós. Nós não valorizamos as coisas da igreja que você frequenta. Você não valoriza as coisas sobrenaturais e espirituais. E aí você vai brincando. Vai brincando, brincando. A hora que você percebe, você está longe. E infelizmente, gente, às vezes a pessoa está tão afastada, que ela morre afogada. Não dá tempo de socorrer. E Deus queira que não. Mas, acabando aí a quarta-feira de cinzas, não sei se já começou a acontecer, quantos casos de afogamento na praia. De pessoas que vão dizer assim, olha, o fulano estava brincando aqui. A gente estava todo mundo junto. Ele começou a se afastar, a gente até gritou para ele para não ir longe. Mas ele não ouviu. Olha a comparação que eu vou fazer agora. Não estava, mas vai acontecer. Às vezes nós estamos vendo as pessoas da igreja, amigos nossos de fora da igreja, casais, famílias, que nós vamos se destruindo, se afastando de Deus, o casamento, né, à beira da falência, falido. A vida espiritual falida, aquela pessoa que você conhecia, que tinha uma vida com Deus alegre. Ela tinha prazer de estar na igreja. Tinha prazer de orar, tinha prazer das coisas do Senhor. E ele vai brincando com o pecado, vai brincando, vai se afastando, se afastando. Você grita para ele, fulano, está indo longe demais. Ele só faz assim, ó. Acena com a mão, pensando que você está falando para ele que está legal. E eu acredito que pode ser que algumas pessoas estejam vivendo isso aqui hoje. Mas olha que coisa boa. Deus sempre nos dá a oportunidade de consertar essas coisas. E eu não tenho dúvida que Deus está nos dando hoje a oportunidade de acordarmos para essa realidade espiritual na nossa vida, irmãos. Amém? O Senhor está falando com a gente hoje? A palavra está entrando no seu coração? Que bom. Interessante o seguinte, que o afastamento gera a morte. Lembra quando Adão, vou voltar lá para o princípio da Bíblia, né? Quando Adão ele peca, o que é que Deus faz com ele? Deus coloca ele para fora do jardim, não é? Para que ele não pudesse tocar mais da árvore. E Deus diz para ele, quando vocês comerem, vocês vão morrer. Não foi isso que Deus falou para ele? Quando vocês comerem dessa árvore, me desobedecerem, quiserem ser independentes de mim, vocês vão morrer. Adão morreu, Adriano? Adão morreu? Ele comeu a jaca lá. Comeu a fruta. Não sei que fruta que era. Nem quero saber também. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Quando ele come, ele olha para ele. Nossa, será que eu morri? Isso aí, né, chama a Eva, fala assim, belisca eu. Para ver se eu estou morrido. Ele morreu? Não morreu. Sabe qual é o problema que nós todos, escute bem, vou até aumentar o tom da voz. Sabe o que eu estava pensando hoje? Né, falando das ações. Perceba o seguinte, a nossa voz tem regulagem de som? Tem um botãozinho de regulagem aqui? Tem? Procura aí na pessoa do teu lado. Tem um botãozinho que regula aí no pescoço dele? Tem o marido que vai falar assim, que vontade que tivesse. Ai, se tivesse. A regular, eu ia colocar no off. Tá? Ou no mute. Aperta o botãozinho, mute. Agora eu quero falar com você, amor. Puf, liga o botãozinho. Mas perceba o seguinte, falando do controle das ações. Nós é que mandamos na altura da nossa voz. Percebam isso e guardem isso no coração de vocês. Quando é que Adão ele tem um contato com a morte? Ele morreu? Não morreu. Quando é que ele tem um contato com a morte? Quando eles... Vamos tentar imaginar isso? Vamos tentar? Vamos lá, vem comigo para a mensagem. Vamos plantar um jardim aqui. Vamos dizer que essas ráfias aqui fazem parte do jardim. Adão está andando, procurando seus filhos. Caim! Abel! E Abel não responde. Caim não responde.
e ele está andando. Está comigo? Está tentando imaginar isso? Vamos tentar imaginar? Adão está andando. Quando ele olha, ele vê Abel deitado no chão. Ele olha para aquilo e acha estranho. Digamos que fosse a hora, umas 3 horas da tarde. Puxa vida, meu filho Abel deitado a essa hora, nesse lugar. Parece ter uma coisa estranha nele, parece que tem sangue nele. Está entendendo isso? Quando Adão chega para tocar o filho e acordar, começa a chamar, Abel não responde. E por não responder, eu imagino Adão mexendo no filho. Mexendo no filho, mexendo no filho. Vamos tentar imaginar? Adão não conhecia o que estava acontecendo, porque até então ninguém havia morrido. O primeiro ser humano a morrer foi assassinado pelo próprio irmão. Estão entendendo onde eu quero chegar? Que o afastamento de Deus, isso é muito importante, irmãos. É muito importante. O afastamento de Deus vai gerar a morte. E Adão sofre isso na pele. Porque qual é a consequência do erro de Adão com o pai? A morte do seu filho. E às vezes nós precisamos, às vezes não sempre, nós precisamos nos atentar para isso. O afastamento de Deus gera a morte. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos vida. E é por isso que Deus nos confronta. É por isso que Deus nos incomoda. É por isso que Deus pega a gente de canto e pá! Trata com a gente. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então vamos lá. Voltar para Deus é voltar para a origem. Sabe essa pessoa que está do teu lado aí? Essa pessoa, a origem dela é em Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas vêm dele, por ele, para ele. Então quando nós nos voltamos para Deus, nós voltamos à origem de onde nós jamais deveríamos ter saído. Diga isso para alguém que está perto de você, jamais você deveria ter saído de onde você saiu. Não é da sua casa não, nem da igreja, é de Deus. Você jamais deveria ter se afastado de Deus. Você jamais deveria ter se afastado daquele que é o doador da vida. Você jamais deveria ter saído, mas o homem faz isso. E aí eu olho para o Novo Testamento, e anote aí, para você ler depois na sua casa, Mateus capítulo 13, versículo 15. Jesus está dizendo, eles não se convertem a mim, para que sejam curados. É a mesma coisa que Deus estivesse bradando, gritando do céu. Convertam-se a mim e vocês serão curados. Voltem para mim e vocês receberão cura. E aí Jesus vem no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, gritando a altos pulmões com um megafone, dizendo, venham a mim, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Deus gritando da cruz, dizendo, venham para mim, voltem-se para mim, que eu quero curar vocês. Diz para alguém que está perto de você, Deus quer curar você. Independente da sua enfermidade. Quem sabe é a sua alma que está doente. De repente seu coração está adoecido, sua vida espiritual interior está adoecida. O Espírito Santo quer trazer cura para nós essa noite. Queridos, para terminar, onde é que está a chave, pastor? A chave está no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Eu faço parte desse povo. Você faz parte desse povo? Eu espero que sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, propriedade dele, é dele, tem uma marca em nós, se humilhar e orar e vir atrás de mim e me desejar e se converter dos seus maus caminhos, pega a chave na mão aí. Diz para alguém, segura a chave na mão. E não é chave de porta não, tá? É aquela chavinha que vira. Sabe aquela chavinha que vira assim, que vira? Então, segura a chave na mão. Começa a pensar a virar ela. Se converter dos seus maus caminhos, é a chave na mão. Vira a chave. Então, qual é a chave, Adriano? O então.
A chave que vai mudar a nossa vida está entre essas duas vírgulas. Então diz o Senhor: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei vocês. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Deus está dizendo: eu vou ouvir vocês. Quando vocês orarem, eu vou ouvir vocês. Quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Quando vocês gemerem, o gemido de vocês vai ser transformado em palavras. E as lágrimas serão sementes de árvores frutíferas. Essa é a chave. A chave para uma vida renovada. A chave para uma vida curada. E olha o que Deus está nos dizendo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou trazer cura sobre vocês. Isso tudo coloca Deus no lugar dele, onde ele nunca deveria ser tirado. Coloca Deus no lugar dele. Nós vamos participar da ceia agora. E nós chegamos ao final dessa série de mensagens e eu chego desafiando você, provocando você hoje. Eu quero te provocar. Eu quero provocar você a não continuar sendo a mesma pessoa que você tem sido todos esses anos. Eu quero desafiar você a viver algo sobrenatural. Eu quero desafiar você a viver uma dinâmica de fé como você nunca viveu na sua história. E tudo isso é ativado pela chave que nós acabamos de virar. Tudo isso é ativado por essa chave. Deus quer ativar isso em nós. Deus quer abrir isso sobre a nossa vida, irmãos. E eu acredito que muitos de nós vão sair daqui dispostos a viver isso. Uma nova dinâmica de fé. Metanoia. Uma mudança de direção. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de coração. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. E como eu estava dizendo, a ceia é o símbolo da nossa aliança. Nós aqui na Vineyard, nós não proibimos ceia para ninguém. Nós dizemos que todos são bem-vindos. Só que ao olhar para a Bíblia Sagrada, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também quero ensiná-los. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vocês. Depois de cear, ele toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, beberem esse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Mas o texto continua dizendo que examine-se o homem a si mesmo. E depois, só depois de examinar-se a si mesmo, como o pão e beba o cálice. Eu usei uma ilustração essa semana com o grupo da liderança da igreja, que eu poderia comprar uma aliança de 5 mil reais e entregá-lo e colocá-la no meu dedo e dizer que eu sou casado com a mulher mais desejada do mundo pelos homens por aí. Isso me faria ser casado com ela? Não faria. É isso que eu estou dizendo. Quando você toma o pão e toma o cálice sem entender o que você está fazendo, é estar casado com Jesus sem ele saber. E estar casado é ter compromisso. E aí Paulo vem dizendo: por vocês fazerem isso, por vocês comerem, pegarem o pão e pegarem o cálice sem entender o que vocês estão fazendo, e sem ter convicção dos seus pecados e desejarem mudar de vida, por isso que vocês estão doentes. É por isso que no meio de vocês tem muita gente fraca. É por isso que no meio de vocês tem muita gente doente. E é por isso que tem no meio de vocês muita gente que já morreu.
porque vocês comem e bebem sem terem compromisso comigo. Nós continuamos sem proibir ceia para ninguém. Mas eu gostaria que você entendesse o que você está fazendo. Para que ao invés de ser bênção sobre a sua vida, se transformem em uma coisa ruim. Nosso compromisso com Deus. A nossa aliança. É como eu disse. Eu poderia comprar uma aliança valiosíssima. Colocar no meu dedo da mão esquerda. E dizer aos 4 ventos que eu sou casado com a mulher mais desejada dos homens do mundo. Sem que ela saiba. Isso me faria ser casado com ela? Amamos a Jesus. E quem ama Jesus, faz isso. Vamos lá, vamos esperar os nossos filhos chegarem. Pedir para as tias trazerem todos eles para cá. Isso. Os irmãos vão nos ajudar a servir a ceia. Vamos, cada um no seu lugar. Isso, venha. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. O Senhor vai enviar sobre nós, sobre essa igreja, algo tão poderoso, algo tão especial, que muitos de nós vão ficar surpreendidos. Deus quer trazer cura. Espírito de Deus, que é Deus assim como o Pai e o Filho são, que é digno de louvor, de temor e de obediência. O Espírito de Deus vai levantar pessoas, vai nos curar, vai trazer cura sobre você, cura sobre a sua família. Receba cura sobre a sua família nessa noite. Receba cura sobre a sua vida espiritual. E que este afastamento de Deus, que tem marcado a sua trajetória, fique só no passado a partir de hoje. Porque buscar a Deus, ir ao encontro de onde Ele está, vai produzir vida. E é isso que Deus quer fazer conosco nesta noite. Amém. Vamos orar? Vamos consagrar o pão e o cálice. E aí nós vamos compartilhar desse momento tão especial. A nossa segunda ceia do ano. E nós façamos isso com alegria. Porque Jesus deu a vida por nós. Senhor Jesus, nós levantamos nossas vozes aos céus. A Ti, Senhor, digno de todo louvor e glória e honra. A Ti que é eterno, o Teu nome é sobre todo nome. Não há ninguém semelhante a Ti, Senhor. Tu és amado, o amado da nossa alma. E nós queremos, Senhor, ó Deus, consagrar esses elementos, o pão e o cálice. Nós queremos apresentá-los como memorial da Tua morte e ressurreição. Nós queremos consagrá-los e apresentá-los, nos lembrando que foi por nós que o Senhor fez isso. Foi por nós e pelos nossos filhos. Foi por nós e os filhos dos nossos filhos. Foi por nós, foi pelos nossos amigos que ainda não Te conhecem. Foi pelas nações que estão se rendendo ao Teu senhorio. Foi para as pessoas dessa cidade de Botucatu, que se converterão a Ti e serão curadas. Senhor, foi por essas famílias que estão à beira da falência. Senhor, são por filhos e filhas escravizados pelas drogas. Foi por eles que o Senhor fez isso. Foi por eles. E a Tua palavra diz que por Suas feridas nós fomos curados. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus,
Senhor, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas. E que ao participarmos desse momento, nossa aliança seja fortalecida. Que ao participarmos da ceia, nossa aliança seja renovada. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado e obrigado.